Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Eu me chamo Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga e você está no canal Astrocartas. Hoje a gente está aqui para conversarmos sobre as cartas da semana, as cartas desta semana que vai do dia 14 até o dia 20 de novembro, tá? Eu estou utilizando um baralho que eu não costumo usar muito, mas é um baralho muito interessante, que é justamente as cartas do caminho sagrado. E fala muito das culturas, dos povos da América do Norte, dos povos originários da América do Norte, tá? Principalmente falando sobre a cultura cênica, tá? Que é onde a pessoa que faz o baralho e tudo esteve envolvido com eles, na sua cultura, imerso na sua cultura, é muito interessante. Ele é um baralho bastante diferente dos baralhos que eu costumo utilizar. Ele é um baralho que sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Porque você precisa estudar as cartas dele, tá? E estou, inclusive, utilizando um tipo de jogo que parece um pouco com o meu, mas guarda algumas diferenças também. Então, vamos lá, né? Bom, esse jogo chamado das 4 direções e representa os 4 pontos cardeais, tá? Leste, oeste, sul e norte, tá? A gente começa pelo lado leste, que é a carta de entrada, né, do jogo, tá? É o portal que se abre, ou seja, seria o que nós trabalhamos como tema da semana, tá? Essa carta, ela fala sobre o momento presente. E a carta que saiu, a carta 16, fala do lugar de poder. Olha que interessante essa carta fala da nossa ligação com a Mãe Terra, tá? E também de captação de energia. E isso é interessante porque é verdade que a Mãe Terra é ela que nos alimenta, é ela que nos traz o alimento, seja físico, seja emocional e espiritual. Nós estamos todos envolvidos, né, com a Terra, somos filhos dela de verdade. É interessante que, por exemplo, quando a gente fala de lugar de poder, o lugar de poder muitas vezes é uma montanha, né? A gente tem muitas essas questões, existem linhas magnéticas que passam por toda a Terra e alguns lugares que essas linhas se encontram são lugares de poder, como é o caso de Machu Picchu, Stonehenge, enfim, tem vários lugares, né, por aí que a gente sabe são lugares de poder que tem ali uma energia concentrada. Mas é muito interessante porque esses lugares de poder, na verdade, qualquer centímetro sobre a face da Terra é um lugar sagrado, porque toda a Terra é sagrada, né? E na verdade, esses pontos de convergência, que são chamados de lugares de poder, nada mais são do que uma egrégora que se cria ali, porque se presenciou, se vivenciou, se sentiu ali algumas situações muito efervescentes, muito importantes, muito poderosas, que trouxeram, né, que a Mãe Terra sente ali a alegria dos seus filhos e, portanto, a sua própria alegria. Então, são egrégoras que se formam nesses lugares. Mas, na verdade, nós, que eles chamam do povo das duas pernas, né, na verdade, nós temos a imagem e semelhança, né, de Deus, aquelas questões todas que a gente sabe que o cristianismo vai buscar em muitas outras culturas e tudo mais. Mas, enfim, o interessante é a gente perceber que nós somos catalisadores, né? Nós, seres humanos, somos catalisadores. Nós temos a capacidade de criar egrégoras, de criar lugares de poder, tá? E catalisador a gente está falando de lugares de poder, né? É porque a gente tem uma visão muito equivocada do que é poder. A gente pensa sempre como poder, como controle, dominação, uso da força, né? Para você dominar alguma questão. Quando, na verdade, o poder, na verdade, é manifestar, é catalisar e manifestar aquilo que é puro, divino, né? E a gente tem o poder da cura, o poder do amor, o poder da unidade, né? O poder do conhecimento, da compaixão. E são esses os poderes que nós podemos manifestar e criar essas egrégoras formando lugar de poder. É muito interessante isso, que se a gente traz para a semana, o que está, né, vibrando essa semana toda? Vai ser justamente a COP, vai ser o retorno do nosso país, né, ao seu lugar, né, que era um lugar que a gente teve até bem pouco tempo, e que é um lugar de poder, é um lugar de fala, é um lugar de poder, tá? Isso eu achei muito interessante da gente colocar, né, com relação ao que a gente está vivendo. E trabalhar dentro da gente também essa questão de que a nossa posição, a nossa fala, a nossa maturidade, né, para lidar com as questões que se impõem, principalmente com relação ao meio ambiente, né, é que vai trazer essa necessidade da gente realmente criar
espaços, lugares de poder novamente, tá? Isso é bastante importante. Não à toa, a própria prova do Enem traz como tema da redação, né, a questão com relação aos desafios para a valorização das culturas tradicionais, que é um ponto importante para a gente entrar na segunda carta do nosso jogo, né, que essa segunda carta seria a carta que marca a direção do do sul, tá? E seria o nosso desafio nos jogos que a gente normalmente faz, tá? E ela é um teste mesmo, saber em que parte a sua fé está abalada, onde você precisa trabalhar melhor a sua fé, fé no sentido de confiança mesmo, tá? E a carta que sai, espaço sagrado. Espaço sagrado é o quê? Vai trabalhar o respeito, da gente respeitar os espaços sagrados. E sagrado é tudo aquilo que pertence a um grupo, a uma tradição, a uma pessoa, a um ser, a um tipo de vida, seja ele qual for, né? Aí seja o meio ambiente, os diferentes biomas, as culturas tradicionais, tá? E o nosso ser interno também, né? É um espaço sagrado. Então, é muito interessante que nessa linha, né, da criação do poder, de catalisar poder, é importante que a gente respeite. Se a gente parar para pensar, toda a natureza delimita, demarca fronteiras, né? Demarca, seja o bicho que vai e urina, né? Marcando a sua fronteira, enfim, cada ambiente tem, e os outros não atravessam ali, a não ser que seja um caso de emergência, de incêndio na floresta e por aí vai, né? Então, é muito legal a gente entender esse espaço sagrado como um espaço, né, em que a gente tem que respeitar as delimitações colocadas, tá? Então, o que a gente tem que respeitar, além das tradições e tudo? Respeitar os mais velhos, respeitar os mais moços, respeitar as crianças, respeitar o ambiente, tá? E respeitar o nosso eu interno. E essa correlação, quer dizer, quando a gente também leva para a questão, né, do Brasil, vamos colocar assim, né? A gente está falando sobre isso, seja na COP, né, seja a partir dessa nova eleição, né, desse novo governo que se inaugura a partir de 1º de janeiro, e que a gente já está sentindo aí os rufar dos tambores, que vai ser a nossa terceira carta, já chego lá. A gente está vendo justamente isso, né? O quanto é importante o respeito às tradições, às sociedades, aos grupos, né? Enfim, ao diferente de você, a tudo aquilo que faz parte também da nossa Mãe Terra. Ela é mãe de todos nós, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção quando a gente pensa na questão mais individual é que o espaço sagrado fala também de você respeitar o seu eu interno, né? O seu ser interno. Por quê? Porque você tem que aprender a criar as suas fronteiras e delimitações para que o outro não te invada, para que o outro não tenha atos destrutivos dentro da sua egrégora, né? Dentro daquilo que você cria como seu ambiente. Isso é muito importante, tá? Muitas vezes a gente abre as nossas fronteiras, abre as nossas portas, né? Porque a gente está querendo ser aceito, amado, né? Como se fosse necessário a gente ser amado. Não que não seja importante, né? De forma nenhuma eu estou questionando isso. Mas às vezes essa necessidade de aceitação e de amor fala de uma fragilidade nossa, de não conseguirmos nos respeitar, de criarmos nossos próprios, né, objetos sagrados, né, daqui isso aqui não pode ser tocado, isso daqui é inviolável, isso aqui eu divido, isso aqui eu compartilho. Então eu acho que é uma questão mesmo de autoconhecimento e de respeito por si próprio. O que pode ser feito, o que pode ser dito, o que pode ser falado e o que precisa ser evitado. Quando a gente consegue fazer esse trabalho com a gente, é bom que a gente parta sempre do princípio que a felicidade, ela não vem de fora, a felicidade primeiro vem de dentro. Então, a gente está falando de coisas que primeiro saem de dentro. Então, conhecer a si mesmo, respeitar os seus espaços, gostar do que você é e do que você faz, se faz importantíssimo nesse processo. E eu acho que para o Brasil resgata novamente né, esse nosso lugar, nesse nosso espaço sagrado, de saber que todos nós temos direito, né, e o dever de respeitar e ser respeitado. Isso nos leva à terceira carta, né? Que a terceira carta vai ser justamente a carta do Oeste, que está em frente ao Leste, né? E essa carta, ela representa o encontro da resposta interior, né?
vai ser trazida por essa reflexão que a gente está fazendo nesse processo das direções, tá? É por onde você caminha, é a ferramenta que pode te ajudar, né, nesse processo todo de buscar a sua verdade interna, de manifestar o seu eu, né, de manifestar tudo aquilo que a gente está falando, do espaço sagrado, né, das zonas de poder, das regiões de poder, dos lugares de poder. E aí a carta 3 que saiu, né, é a carta do tambor, né? Tambor é o quê? É ritmo e também marca o tempo interno. Vamos tentar entender isso daqui. O tambor, ele é um instrumento que está junto com a humanidade desde priscas eras, né? Há muitos anos é um dos primeiros instrumentos a ser trabalhado, né? A ser utilizado entre as culturas, entre os clãs. E o tambor, ele marca o quê? Ele marca as batidas do nosso coração. As batidas das manadas, né, de búfalos que estão vindo, a batida do coração da Mãe Terra. E o primeiro som que a gente ouve no útero materno é justamente as batidas do coração da mãe. E a gente tenta organizar, né, melhor, a gente tenta compassar, colocar no mesmo compasso as batidas do coração da mãe com a batida do nosso próprio coração, fazer essa interligação. E aí onde é que entra o espaço interno? É justamente nisso, né? O quanto é importante você realinhar, né? É você se realinhar, você buscar o seu ritmo pessoal. Muitas vezes a gente está o tempo todo com a cabeça muito mais na frente, a mente não para de trabalhar e o teu corpo não aguenta, ele não tem como buscar, né, conseguir energia suficiente para acompanhar os delírios, muitas vezes, das nossas mentes, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente harmonizar o seu ritmo interno. Uma coisa muito importante, porque a gente muitas vezes olha para fora e fala dos barulhos, da bagunça, das dificuldades, da interação, aquela coisa toda. Mas você primeiro tem que partir de como você está desorganizado internamente. E é só assim que você vai conseguir, encontrando o seu ritmo, poder também fazer esse movimento de entrar no compasso de outros ritmos, a partir do seu próprio ritmo. Em termos mais gerais, né, eu acredito que esse ritmo, esse compasso que se marca, é o próprio ritmo do que a gente precisa fazer, né? A gente precisa realmente se organizar, pensar, mentalizar e partir para coisas muito importantes que a gente precisa fazer. A Terra não tem mais tempo para esperar. A gente tem que, né, correr um pouco para poder entrar nesse compasso de novo com a Mãe Terra, porque senão tudo acaba. E isso é muito interessante, tá? Então o ritmo é a chave e a ferramenta que você tem para poder se organizar. Para chegar aonde, gente? Olha que carta linda. É a carta, né, que vai falar justamente sobre a direção norte, né? A direção norte é a sabedoria alcançada, tá? É o resultado, onde você chega. E a gente chega aonde? No coral, que é o alimento. E quando a gente fala em alimento, e quando essa carta sai no jogo pra gente não está falando só do alimento físico, que a terra promove para a gente a nossa alimentação, tá? E isso é muito importante quando a gente pensa em termos mesmo de agronegócio, de exportação, importação, sem dúvida nenhuma. Mas principalmente que você precisa entender que o alimento é muito mais do que a comida que você ingere, tá? O alimento, na verdade, ele está presente em várias situações, né? Daquilo que você se alimenta pelos ouvidos, pelo coração. E ele é representado pelo coral. O coral, assim como a turquesa, são duas pedras sagradas para esses povos da América do Norte. Enquanto a turquesa representa o Pai Céu e que tem a ver com proteção, e essa questão da proteção que a pedra da turquesa dá vai estar presente em várias culturas, inclusive a europeia, né? Muitos cavaleiros utilizavam sempre turquesas para evitar quedas de cavalo, né? E uma série de coisas, então ela protege, tá? E o coral? Enquanto a turquesa representa o solo da terra, né? O coral vai representar as águas da terra, porque o coral é encontrado nas águas, tanto do mar como dos rios. E, portanto, esses corais, eles representam o próprio sangue da Mãe Terra, porque rios e mares representam isso na terra, o sangue que alimenta a terra. Nós chegamos à vida através, né, do berçário aquático da criação.
tudo nasce na água, tudo vem da água. E essa mãe água, né, o que ela quer é justamente acolher e nutrir. Tá? Portanto, o alimento, ele vai falar de muitas coisas. Dentro da cultura cênica, eles falam muito sobre o caminhar em beleza, né? Que é o que a terra espera de você. E o que é caminhar em beleza? É caminhar suavemente com um brilho no olhar, é o que eles dizem, né? Pensamentos carinhosos na mente e um sorriso no coração. Isso é muito bonito, isso é muito interessante, né? Porque o coral, ele vai transmitir justamente essa mensagem desse caminho, né? Essa intenção original que a Mãe Terra tem com a gente, né? Da gente fazer esse caminhar com beleza, tá? O coral, portanto, nos ajuda a escutar nosso coração. Alimento, nutrição, aconchego, coração, sentimentos, amor, cura. É muito legal essa sequência, né, que a gente abre, né, e no momento em que a gente precisa falar sobre o quê? Sobre empatia, sobre compaixão. A gente ouve falar muito sobre a mão invisível do mercado, mas poucos falam sobre a empatia e a solidariedade para com aqueles que necessitam, para com o planeta Terra, né, para com tantas populações que com, né, o esquentar do clima aí vão ficar sem as suas terras natais, sem a sua terra-mãe, né, sem a sua mãe terra. Então, é importante que você revisite as suas ideias sobre alimentação. Preste atenção ao seu corpo, ao seu ritmo, né? Ao seu lugar de poder, ao seu espaço sagrado. Tá? Volte a se unir às outras pessoas que também estão nesta mesma vibração que você. Tá? Então, junte-se à família planetária, porque sem dúvida nenhuma, sentir é curar. E a gente se anestesiou com relação a isso. O que a gente precisa é abrir o nosso chakra cardíaco através de uma coisa que é muito legal, você usar um coral, né? Usar a cor coral, usar uma pedra coral, enfim, né? Seja como for, o importante é que você abra o seu chakra cardíaco, porque é pelo amor, né, que a mãe nos trouxe até aqui, a Mãe Terra, e é pelo amor que a gente tem que resgatar essa terra do possível fim de tudo, inclusive de nossas próprias vidas. Essa semana vai ser, né, praticamente a energia que vai estar vibrando, vai ser justamente a energia da COP, né? Os projetos que se tem, eu sei que se fala muito mais do que se faz, mas eu acho que a gente está chegando no momento em que a gente tem que utilizar, né, a ferramenta que a gente tem de perceber que os ritmos, né, nosso ritmo está muito lento com relação ao que a gente tem que fazer pelo planeta Terra, e partir realmente para fazer alguma coisa, né? Voltar a deixar a Terra, né? Criar na Terra esses espaços de poder, né? Esses lugares de poder, perdão, e esses espaços sagrados, porque tudo que move é sagrado. É isso? Já dizia Beto Guedes. Gente, um grande beijo, eu fico por aqui. Meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no nosso canal. Sempre vai ter dicas e uma série de outras coisas para vocês, as cartas da semana, né, eventos do céu, enfim, tá? Eu conto com vocês na próxima semana. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.